E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa, esse é meu canal e aqui eu conto histórias curiosas. No vídeo de hoje eu vou contar uma história muito pedida nos comentários. Ah, é? Sabe que eu gosto muito de acompanhar os comentários, ver o que o pessoal anda pedindo, né, Andy? Com certeza, Rafa. E olha, pediram muito pra eu contar mais uma lenda do folclore brasileiro. O pessoal tá gostando, hein, Rafa? Tá gostando. E a história de hoje é sobre ele, o mais famoso e temido das noites. O mais comentado dos becos, trilhas e estradinhas do interior do Brasil. O lobisomem. Hoje você vai conhecer mais sobre esse ser misterioso, meio homem, meio lobo, que apavora o Brasil e o mundo há gerações. Olha, Rafa, eu sempre tive medo do lobisomem, viu? Mas eu quero ouvir essa história, hein? Conta essa, Rafa. Eu vou contar essa, mas antes vou pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal para se inscrever e também vou pedir para você deixar seu like nesse vídeo. Por quê? Porque o seu like é muito importante para nós. Com certeza, Rafa. Agora imagina uma cidade pequena, daquelas em que todo mundo conhece todo mundo. Casas simples, ruas tranquilas, uma pracinha que vira ponto de fofoca toda tarde. Uma paz, né, Rafa? Uma paz. E de noite, de noite a história muda. Ah, é? Porque a cidade fica quase sem movimento, o vento bate nas telhas, as árvores rangem e qualquer barulho vira motivo para alguém dizer: cuidado, dizem que o lobisomem anda por aí. É, Rafa, quem é do interior tem muitas histórias assim, viu, Rafa? Sempre tem um lobisomem ali pra botar um medo na gente, né, Andy? E é nesse clima que começa a nossa aventura. Nessa cidade viviam 3 amigos inseparáveis. A Manu, de 14 anos, curiosa, destemida. O Rick, de 15 anos, inteligente, observador, mas o mais medroso do trio. E Dudu, o mais novo, 13 anos, engraçado, distraído e muito corajoso. Os 3 estudavam juntos, iam pra escola juntos, e quando não estavam brigando por besteira, estavam ali inventando alguma investigação. Ou seja, amigos, né, Rafa? Amigos, eles adoravam investigar, desvendar mistérios e tal. E naquela cidadezinha, mistério era o que não faltava. Numa certa manhã de sábado, os 3 estavam caminhando na vila até que a dona Neide, que morava bem na entrada da vila, saiu de casa e viu algo estranho na sua varanda. O quê? A cadeira de palha, onde ela sempre estava sentada, estava toda rasgada. Rasgada? A palha toda revirada, assim, marcas de algo parecido com unhas ou dentes. Sei. Ela gritou tão alto que os 3 amigos que passavam ouviram os gritos. Dona Neide perguntou se eles tinham visto quem fez aquilo e tal, mas eles não sabiam. Nossa, que estranho, né, Rafa? Estranho, né? Continuaram caminhando, até que um pouco mais à frente ouviram o seu Cosme, outro morador, desesperado, dizendo que o lençol que ele tinha deixado no varal estava cheio de marcas de patas e tinha até a marca de uma mordida grande, redonda, como se fosse um animal enorme que tivesse puxado do varal com força, sabe? Ai, Rafa, já tô começando a achar estranha essa história aí, viu, Rafa? Os 3 também acharam estranho. 2 coisas esquisitas acontecendo no mesmo dia e na mesma rua. É, não pode ser uma simples coincidência não, Rafa. E não parou por aí. Não? Quando passaram em frente ao galinheiro da família Guedes, ouviram Dona Mirtes reclamar que 2 das suas galinhas tinham sumido durante a madrugada. As outras estavam agitadas, cacarejando ali sem parar, então era oficial. Algo de muito estranho estava acontecendo. Os moradores cochichavam. Será que é ele? Ai, dizem que a lua cheia tá chegando. Ah, meu pai contava que nessas épocas o bicho aparece. É, Rafa, em noite de lua cheia é melhor não vacilar, viu? Os 3 amigos pensaram, será que quem está por trás de tudo isso é mesmo o lobisomem? Eu começo a ter minhas dúvidas, hein, Rafa? Você sabe que o lobisomem é uma criatura lendária do folclore mundial, né, Andy? Ele é uma variação da lenda europeia que chegou no Brasil, trazida pelos portugueses. Ah, é? Só que aqui ele ganhou um jeitinho regional, né? Mas a origem é bem mais antiga, viu? Adivinha? Gregos. Os gregos? Sempre os gregos, né? Sempre os gregos. Na Grécia Antiga tinha a mitologia de um rei que virava lobo. Chamava Rei Licaão. Uma novidade pra mim, hein? Mas é desde lá que já se falava de lobisomem, tá? Enquanto os amigos conversavam ali, viram uma coisa que chamou a atenção. O quê? O seu Vidal, um senhor que tinha uma cara assim de poucos amigos, sabe? Tava passando pela rua. O cara era tão mal-humorado que quando ele passou, os 3 pararam de falar na hora. O seu Vidal era um senhor solitário, assim, que
morava numa casa afastada, bem perto da estrada que dava pro matagal. Sim. Ele era conhecido por gostar de longas caminhadas noturnas e também pelo seu mau humor constante. Claro que em qualquer cidade pequena, isso já era o suficiente, né, para criar ali os rumores que se espalhavam pela cidade. Ah, porque todo mundo se conhece, né? A cidade é pequena, todo mundo se frequenta, um praça da cidade. A Manu tinha certeza de que ele era o lobisomem. O Dudu disse que se não fosse ele, alguma coisa ele escondia. O Rick achava que podia ser só um senhor idoso ali que gostava de andar e tal. Como descobrir? Investigando. Então naquela tarde eles começaram a seguir o seu Vidal discretamente. Ele andava devagar, mas sempre em direção ao mar. Às vezes parava, olhava para as árvores, virava para um lado, para o outro. Para os três, isso era mais do que suficiente para dizer: suspeito número 1, seu Vidal é o lobisomem. Eu também botaria um carimbo ali de suspeito número 1, viu, Rafa? Então, eles precisavam fazer o quê? Reunir provas. Para poder dizer que ele realmente era um lobisomem. Então o que eles fizeram? Lá na escola, eles foram até a biblioteca para pesquisar mais sobre o lobisomem, né? Sim. E aí encontraram um livro sobre lendas do folclore brasileiro. E lendo o livro, descobriram detalhes importantes que poderiam confirmar se o seu Vidal era o lobisomem ou inocentar o homem de vez. O Rick ia lendo enquanto a Manu ia anotando. O livro dizia que as transformações aconteciam às sextas-feiras, especialmente em noites de lua cheia. Especialmente, mas não somente. Presta atenção, hein? Presta atenção nas pistas. Também dizia que o lobisomem vaga por estradas, invade galinheiros, derruba varais e assusta os moradores, uivando na madrugada. Nossa, Rafa, então assim, são muitos sinais ali. Confirmando ali, tinha umas coisas se confirmando, hein? O Rick leu algumas histórias registradas em Minas, Goiás, São Paulo e até no Nordeste. Sim. Porém, as informações mais importantes ainda estavam por vir. Quais? Uma marca importante do lobisomem são as marcas de garras que eles deixam e também as pegadas no chão de terra. E alguns relatos mais tradicionais afirmam que o lobisomem é o 7º filho homem de uma família numerosa. Ou seja, todo 7º filho homem seria lobisomem. Não sei se todo seria, mas o lobisomem é sempre o 7º filho, entendeu? Então ficaram ali com mais pistas para poder investigar. E aí passaram a semana investigando. A Manu foi conversar com a dona Mirtes, do galinheiro, né? Sim. Pra saber se ela conhecia a família do seu Vidal e tal. A dona Mirtes não confirmou que ele era o 7º. Ah, não? Não, mas disse que ele tinha muitos irmãos. Passinho a mais aí na suspeita. O Rick, ele ficou encarregado de ouvir os boatos que estavam circulando. E ele ficou sabendo que desde a sexta-feira anterior, muita gente estava ouvindo uivos de madrugada. A missão mais arriscada ficou pro Dudu, o mascote da turma, que foi até a casa do seu Vidal para rondar escondido e ver se descobria alguma coisa. Corajoso esse Dudu, hein, Rafa? Seu Vidal não estava em casa, então o Dudu conseguiu chegar bem perto. Ele conseguia olhar pela janela da sala, ver a casa toda. E aí, Rafa? E ele viu uma coisa que confirmou uma de suas suspeitas. O quê? Seu Vidal torcia pro Bahia. Como assim? Tinha um quadro na parede assim com a bandeira do Bahia. Ele falou: seu Vidal torce pro Bahia. Ô, gente, eu achando que era alguma coisa relacionada ao lobisomem. Mas foi andando pela lateral da casa que o Dudu fez uma descoberta realmente impressionante. O quê? No chão tinham marcas de garras na terra. De garras? 4 marcas assim em cada lado, como se fossem mesmo as garras de uma fera arranhando assim a terra. Quando os 3 amigos se reuniram, puderam ali juntar todas as informações coletadas na investigação, né? E aí eles ficaram convencidos, estavam convencidos de que o seu Vidal era mesmo o lobisomem. Eu também, pra mim, já não precisava de mais nada, viu, Rafa? Nos dias seguintes, mais coisas estranhas aconteceram na cidade. O portão da escola amanheceu arranhado. Alguns cães latiram sem parar durante a madrugada. Diz que isso aí é um sinal também, viu, Rafa? E uma certa noite, um uivo longo ecoou pela cidade, fazendo o Rick pular da cama de tão assustado que ele ficou. Os amigos sabiam que na sexta-feira seguinte seria noite de lua cheia, então era o momento certo de agir. Quando anoiteceu, os amigos se reuniram para pôr o plano em ação. Começaram a seguir o seu Vidal em sua caminhada noturna. Foram atrás mesmo. Andaram pela cidade toda, se escondendo atrás dos muros, das árvores, dos postes,
deles, esperando alguma coisa. Já estavam no caminho de volta quando o seu Vidal, quase chegando na sua casa, entrou por uma trilha no mato e sumiu. Nossa, Rafa, pra mim, eu já voltava pra casa a milhão. E aí, o que eles fizeram? Eles foram caminhando até a casa do seu Vidal e se esconderam atrás de um muro ali perto. A lua cheia estava iluminando tudo, deixando assim o clima ainda mais assustador. Foi então que eles ouviram passos rápidos, algo grande, pesado, correndo pela rua de terra. E de repente, uma criatura enorme atravessou o caminho deles correndo. Nossa! Uma criatura peluda, rápida, imensa. Os amigos olharam pra rua e viram a sombra daquele bicho enorme. Nossa, Rafa! O bicho levantou e soltou um uivo. Hoje com efeitos sonoros feitos por Andy. Mas a Manu gritou. É ele! É o lobisomem! E o lobisomem percebeu, né? Que eles estavam gritando. Olhou pra eles e o Dudu só falou, corre! E aí os três começaram a correr. Nossa! E o lobisomem correu atrás deles. E foi um caos, gritos, tropeços, poeira levantando, um desespero, aquela correria, até que eles conseguiram se esconder dentro de um depósito. A criatura chegou bem perto, rosnou, farejou, caminhou ao redor, mas depois correu pro mato, desaparecendo na escuridão. Não entrou, voltou pra trás. Os três ficaram lá dentro, parados, esperando assim, quase sem respirar, sabe? Mas não tinham mais dúvidas. Eles viram o lobisomem, voltaram pra casa em pânico. Nossa, Rafa, eu nem saía dali mais, viu? Na manhã seguinte, a cidade inteira estava agitada. Pessoas comentando, especulando, jurando que viram sombras, que ouviram passos, que sentiram o cheiro de animal. Nossa, Rafa, a cidade inteira. A cidade toda. Os amigos se encontraram na praça e falaram sobre os rumos que a investigação tinha tomado. A coisa estava séria demais e eles precisavam procurar as autoridades. Mas quem seriam as autoridades? A polícia? O pet shop? Uma boa pergunta, viu, Rafa? Até que eles ouviram um som. Um som? Um som vindo de longe. Mas de manhã? Um som mecânico, meio fanho, e tava ficando mais alto e mais alto. Sei. E eles perceberam que era um carro de som se aproximando e ele dizia: atenção, moradores, precisamos da ajuda de todos vocês. Estamos procurando um cachorro que fugiu do canil da cidade vizinha há uma semana. Um cachorro? Ele é grande, muito grande, um pastor alemão. Não é agressivo, mas assusta. Nossa! Isso justifica a cadeira de palha estragada, o lençol mordido, as marcas no portão da escola, até as galinhas desaparecidas. É verdade, viu, Rafa? O Dudu só não acreditava que um cachorro teria deixado aquelas marcas do lado da casa do seu Vidal. Então eles precisavam ir até lá para descobrir que marcas eram aquelas. Porque realmente eram marcas diferenciadas, não era de um cachorro, Exatamente. Né, Rafa? Chamaram o seu Vidal e foram logo dizendo para ele que desconfiavam que ele era o lobisomem. Que corajosos, hein, Rafa? Que tinha marca de garra no chão do lado da casa dele, no quintal, e que ele saía para as longas caminhadas, às vezes à noite. Então ele era o lobisomem. O seu Vidal caiu na risada e explicou que as marcas do lado da casa eram do rastelo de jardim, sabe? Usava para rastelar o chão. Do rastelo? É. E mesmo não devendo satisfação para 3 adolescentes xeretas, o seu Vidal explicou por que ele saía todas as noites. Por quê, Rafa? Ele saía pra soltar pum. Não acredito. Ele tinha muitos gases e aí caminhada ajudava ele a aliviar. E às vezes ele saía à tarde, às vezes saía à noite, mas era ali só pra soltar uns punzinhos. Ai, Rafa, eu não acredito. No fim da tarde, os funcionários do canil finalmente encontraram o animal. Um cachorro gigantesco, dócil e bem babão. Quando os três viram, ficaram divididos entre rir e chorar, né? Que sim, era ele. O lobisomem que tinha perseguido eles na noite anterior. Era só um cachorro, bem fofo até. Então, quer dizer, eles já estavam ali meio tensos, com medo, viram aquela silhueta daquele animal grande e já acharam que era farejar, né? O cachorro correndo atrás deles. Pois é, a cidade logo tratou de espalhar a notícia, né? Mas é claro que ninguém quis acreditar completamente na versão sem o lobisomem. Eu também não acredito nessa versão, porque Rafa. Convenhamos, né, Andy? A lenda é sempre mais divertida do que a verdade. Com certeza, Rafa. E às vezes o perigo
perigo mesmo é a imaginação correndo solto. Ele nem tinha perigo nenhum, era só um cãozinho. Rafa, eu nem sei dizer se agora, se o lobisomem, eu tenho tanto medo dele assim, ou se eu gosto tanto dele assim, porque foi muito legal essa história, Rafa. Ah, então se você gostou dessa história inspirada na lenda folclórica do lobisomem, deixa seu like aqui nesse vídeo, porque o seu like é muito importante para nós. E escreve nos comentários quais outras lendas podem virar histórias aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um super beijo, até o próximo, tchau!